Em uma sociedade onde temos acesso a muitas religiões, como decidimos qual seguir? Bem, eu só conheço uma maneira de decidir no que acreditar em qualquer área, com base em evidências. Veja, há uma confusão sobre o que é fé. Muitas pessoas aceitaram a definição de fé dada por Richard Dawkins: acreditar sem evidência. Isso é absurdo. Fé é uma palavra comum, não é apenas uma palavra religiosa. Ela significa confiança. E geralmente, suspeito que todos vocês não confiam nem em fatos, nem em pessoas sem alguma evidência. Caso contrário, seria meio tolice. Seu gerente do banco, por exemplo, não vai confiar em você para um empréstimo sem que você apresente garantias, certo? Todos nós sabemos o que é fé baseada em evidências. Mas, de alguma forma, espalhou-se a ideia, promovida por Dawkins e sua turma, de que fé é um vício, porque seria acreditar sem nenhuma evidência. Isso é absurdo, isso é fé cega e é muito perigosa. É o tipo de fé que leva jovens a jogarem aviões contra prédios altos. Isso é fé cega. O cristianismo é baseado em evidências. Veja o que João escreve ao final do seu evangelho. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, aqui estão as evidências sobre as quais a fé se baseia. Agora, como decidir entre as religiões? Bem, há várias formas. Pense nas 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islã. Quando se trata de Cristo, meus amigos judeus, e eu tenho muitos, acreditam que Cristo morreu, mas não ressuscitou. Eu, como cristão, creio que ele morreu e ressuscitou. Meus amigos muçulmanos acreditam que ele nem sequer morreu. Essas 3 afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Portanto, o que eu faço é simplesmente convidar as pessoas a investigar as evidências. Uma das experiências mais marcantes da minha vida foi sentar no chão, sob o sol forte, no Trinity College, em Cambridge, ouvindo um dos maiores advogados do mundo. Na verdade, um especialista em lei islâmica, mas cristão, e que também era um Queen's Counsel, entre muitos outros títulos, Sir Norman Anderson. Acho que seu livro ainda pode ser encontrado. Ele se levantou e disse: "Quero fazer uma investigação forense das evidências da ressurreição de Jesus." O lugar estava absolutamente lotado e eu nunca me esquecerei disso, porque foi o começo da minha compreensão de que existe uma defesa racional e forense desse fato. E cada um de nós precisa formar sua própria convicção. Mas há também outro método de abordagem, que é o seguinte: quando olho para todas as cosmovisões e religiões, faço algumas perguntas. E quando se trata de religiões, pergunto: qual é a estrutura dessa religião? Como se determina o relacionamento com Deus? Então vamos nos limitar, só como exemplo, às religiões que temem a Deus, não aquelas que não acreditam realmente em Deus, mas sim religiões teístas, como essas 3 que mencionei. E o que eu percebo ao questionar constantemente as pessoas é que há um padrão geral. Há algum tipo de rito de iniciação, às vezes realizado em uma criança, outras vezes em um adulto, e essa pessoa entra no caminho. E, aliás, a palavra caminho é frequentemente usada. Muitas vezes eu costumo desenhar isso. Desenho uma pequena porta, é por onde a pessoa entra. Depois faço uma linha ondulada que representa esse caminho, com altos e baixos. E então, no final, há um portão, outra porta grande. Eu desenho ali a balança da justiça e do outro lado desse portão está o nirvana, o céu, o paraíso, seja qual for o nome dado. E eu digo: enquanto você está nesse caminho, há várias pessoas que te ensinam, te ajudam e assim por diante. Mas nem mesmo elas podem garantir sua aceitação no céu, ou seja lá como chamem o destino final. Por quê? Porque você precisa passar por uma avaliação final, um julgamento. E por que isso? Porque o princípio da religião é baseado em mérito. Então você precisa ter esperança de que, com todo o ensino que recebeu e toda a sua experiência, suas boas ações superem as más, e assim você seja aceito.
E eu percebo que, de modo geral, a maioria das pessoas diz, é exatamente nisso que acreditamos. E então eu respondo, é exatamente nisso que eu não acredito. E eles dizem, mas é claro que acredita, você é cristão, você também acredita, assim como eu, que boas obras são importantes. E eu respondo, sim, acredito que são importantes, mas não são a base da aceitação. E eles perguntam, mas como isso é possível? E eu digo, pense naquela linha ondulada. Você está nela, vivendo sua vida, e por definição não pode ter certeza de que será aceito no final. É como na Universidade de Birmingham. Você entra, faz o equivalente ao vestibular, os A-Levels, ótimo, você foi admitido. E então há professores simpáticos como eu ensinando você, mas eu não posso garantir que você se formará. Por quê? Porque você ainda precisa passar pelos exames finais. Esse é o dia do julgamento, pessoal, não é? E muitos de vocês se lembram bem dele. Esse é o modo como a grande maioria das pessoas entende religião. E então eu lanço uma pequena bomba na mente deles e digo, mas isso não é o cristianismo, pessoal. Nas religiões, a aceitação vem no fim, com base em uma avaliação de mérito. Mas se isso é religião, então o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento e a aceitação acontece no início. Isso é radical. E sabem, eu acredito que em nosso país e no mundo, muitas pessoas rejeitaram o cristianismo. Por quê? Porque nunca entenderam isso. Elas não percebem que o cristianismo não é uma religião baseada em mérito. Porque Cristo entrou no nosso mundo e nos disse que se ouvíssemos a Ele, aceitássemos Sua palavra e crescêssemos em nossa fé nele, reconhecendo-o como o Salvador, o Filho de Deus, teríamos naquele momento a vida eterna e não entraríamos em julgamento. Isso é profundamente radical. A aceitação acontece logo no início. E então, senhoras e senhores, eu não dou palestras como esta, nem participo de discussões como essa para conquistar o perdão de Deus. Eu faço isso porque já recebi esse perdão. Isso é radical e todos vocês conseguem entender isso. Agora deixem-me ilustrar isso com uma pequena história. Posso? Vai levar só 1 minuto. Vocês já ouviram falar da minha esposa? Bem, mais de 50 anos atrás, eu vi essa visão em Cambridge e decidi que gostaria de me casar com ela. Então, um dia fui até ela, levei um pequeno presente embrulhado, era um livro de receitas. E eu disse, Sally, eu gostaria de me casar com você, mas aqui está a condição. Vamos olhar juntos a página 147, bolo de maçã. E aqui estão as leis para fazer bolo de maçã. Usarás tanta farinha, usarás tanto açúcar e por aí vai. Agora, aqui está como vai funcionar. Se você obedecer a essas regras pelos próximos 40 anos, eu vou considerar a possibilidade de te aceitar. Mas se não obedecer, pode voltar para a casa da sua mãe. A propósito, por que vocês estão rindo? É exatamente isso que muitos de vocês aqui pensam sobre Deus. E o mais curioso, vocês nunca ousariam insultar um ser humano baseando um relacionamento em mérito. Vocês não fariam isso. E por que meu casamento tem sido bom? Porque minha esposa não cozinha para conquistar a minha aceitação. Ela gosta de cozinhar porque já tem a minha aceitação. E a maravilha do cristianismo é exatamente essa. Não é religião nesse sentido, é um relacionamento. Todos nós temos uma necessidade profunda de Deus. Somos moralmente corrompidos e por nós mesmos não conseguimos alcançar a santidade que Ele exige. Mesmo assim, Deus deseja se relacionar conosco e a cruz é a resposta para essa contradição. Caímos, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ainda assim, Deus nos amou. Cristo morreu por nós quando ainda estávamos separados dele pelo pecado. Ele tomou o nosso lugar, viveu a vida que não conseguimos viver, morreu a morte que merecíamos e ressuscitou, vencendo a morte. Só essa obra traz esperança real para a humanidade. Nenhuma outra religião oferece essa solução, nem Buda, nem Maomé. O cristianismo não é sobre mérito nosso, é sobre o mérito dele. A salvação é um presente, não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. Só Jesus afirmou ter resolvido o problema da nossa separação de Deus. E isso não é fé cega. A ressurreição é um fato histórico com base em testemunhas, documentos e transformação de vidas. Se você não descarta o sobrenatural, verá que há razões sólidas para crer que Jesus realmente ressuscitou. Então, olhe para Jesus. Aceite o presente da salvação. Una-se a uma igreja. Busque a verdade. Há um anseio no coração humano por algo eterno.
e Jesus é o caminho.